Agora sim, vamos voltar a conversar com o Vinícius Prado, que é economista-chefe da MA7 Negócios, para a gente entender um pouco esse cenário da economia e o que significa, Vinícius, o Brasil ainda continuar nesse segundo lugar do ranking, né, como o maior juros depois da decisão do Banco Central de manter a taxa Selic em 15% ao ano, né? Era uma expectativa aí de cortes do mercado, mas que se manteve, então, portanto, ainda nesse mesmo patamar. Perfeito. Bom, quando a gente olha a manutenção da taxa de juros pelo Copom, traz para a gente ali realmente um arrefecimento na economia a longo prazo, né? Então, essa manutenção, ela vem visando ali um controle por parte do Copom na inflação. Só que, quando a gente analisa esse cenário, nós vemos dois lados, um do parte do Copom e um por parte do governo. O governo vem falando que realmente seus gastos vêm diminuindo, o que traz realmente um cenário mais difícil de se analisar sobre a dívida pública do Brasil seria realmente o aumento e a manutenção da taxa de juros do Brasil. O que cada vez um ponto percentual a mais ali pela decisão do Copom aumenta ainda mais o endividamento do Brasil. Só que, quando a gente analisa essa taxa de juros real, o Brasil como segundo maior, nós temos que entender os pares e o que está acontecendo nesses pares. Então, por exemplo, a gente vê em primeiro no ranking a Turquia liderando ali com 10,3% de juro real. O que é o juro real? O juro real seria realmente quanto o seu dinheiro aumenta, né, basicamente o poder aquisitivo, menos a inflação, quanto o seu dinheiro diminui. Esse é o juro real. Então, quando a gente analisa isso, a gente tem que entender que países que apresentam uma taxa de juro real muito alta devem sim ter algo interno que causa isso. E a gente tem que olhar realmente o que causa isso no Brasil. Como um exemplo disso, olhando também os pares, o que causa esse aumento de taxa de juros, o Brasil é muito claro. A gente vê uma indecisão muito grande em 2026 por parte de eleições, por parte de diminuição do risco fiscal, e falando sobre os gastos públicos que a gente exige, o mercado vem pressionando o governo para uma diminuição dos seus gastos públicos para conseguir sim controlar aí a economia. Já o Copom vem de outro lado falando que a manutenção está factível conforme os indexadores que apresentam o macroeconômico do Brasil, e isso traz um embate muito grande interno, né? Então, ao analisar os pares, a gente vê que não passa um cenário muito parecido com o Brasil, e o Brasil a gente vê dois lados, duas posições, um pelo governo e um pelo Copom, e ainda em 2026, com um ano bem difícil de se imaginar o que pode acontecer. Isso tudo traz para a gente um pagamento de risco maior, ou seja, para aqueles que querem tomar dívida, deve-se pagar ainda mais, o que encarece muito mais a economia e trava, sim, o empreendedor, o microempreendedor e os empresários. E aí a gente vê uma economia desacelerar, que é o que a gente começa a ver agora no fim de 2025. Olá, Vinícius, né? A gente sabe, como você bem disse, né, a aproximação do ano eleitoral vai dominando todas as discussões no campo político, no campo econômico. O governo também começou, né, criticando Roberto Campos Neto, que ele era o grande vilão da economia, não autorizava essa retomada econômica, que ele segurava tudo. Ele passou a condução para Gabriel Galípolo, indicado pelo PT, e recentemente ele falou, faria o que o Gabriel Galípolo está fazendo, ele está seguindo a mesma política que a minha, né? A leitura dele é essa. O problema é justamente esse lado da eleição. Vai começar essa pressão política cada vez maior. Muito se fala, então o ano eleitoral vai começar a cair os juros, porque tem todo esse componente, como você falou, evidentemente na questão econômica afeta a questão de empréstimos, de financiamentos, evidentemente, né? Exato. Quando a gente vê 2026 com uma eleição sendo ali em vista nos primeiros meses de 2026, pensando num corte de juros já anunciado, talvez ali pelo Copom, a gente vê um cenário muito conturbado. Os investidores ficam bem receosos, a gente passava ali agora por novembro com um estado mais ok pelos investidores de risco, né, que começaram a sair alguns dados positivos, porém agora no final de 2025 a gente já vê um cenário totalmente alternativo. Por quê? Isso também está muito ligado com o exterior, a gente vê Estados Unidos também
também não passando por bons indicadores, o que traz ainda mais o Brasil como uma via de investimento estrangeiro. Porém, até o estrangeiro no Brasil vê como um 2026 muito cauteloso, principalmente por conta das eleições e também sobre essa questão de qual que é o problema, de quem que é o problema, é do governo ou é do Copom que não abaixa a Selic? Então, a gente até não ver esse desenrolar, realmente ali um posicionamento firme de ambos os lados, a gente vai ver essa névoa, né? A gente não consegue prever o próximo passo do qual que vai ser realmente a decisão do Copom ou a decisão do governo. Porque o governo, por um exemplo, fala que a dívida cresce sim porque o Copom mantém a taxa de juros. Já o Copom acaba esclarecendo que essa dívida aumenta por conta realmente dos gastos públicos e baixa arrecadação. Então, até a gente ver um desenrolar dessa história e também após as eleições de 2026, acredito que seja realmente um começar de ano bem conturbado. Como você mesmo falou, as eleições eu acho que um marco-chave ali para 2026 e também a presença de alguns poderes políticos para resolver esse problema que vem aí sendo encebado, eu diria, tanto dos dois lados desses poderes, e a gente não vê realmente um desenrolar dessa história, o que acaba sobrando muito pelo investidor, para o investidor, no caso, também para os microempreendedores com a tomada de crédito mais caro e para todos aqueles que gostariam de se financiar um pouco sendo alavancado, tomando crédito, e isso encarece muito mais esse cenário que arrefece a economia, como a gente começa a ver agora no final de 2025.